Amém. Abra sua Bíblia comigo lá em Números, capítulo 11, por favor. Eu quero olhar com vocês, de uma forma um pouco mais cuidadosa, a história que envolveu Moisés e aquela oração, nem um pouco aparentemente piedosa, que nós lemos no nosso primeiro estudo, na nossa primeira reflexão. Antes de ler o texto, eu gostaria de pensar com vocês um pouco a respeito daquilo que eu falei no final do último estudo. Porque quando nós falamos sobre depressão, e era isso que eu falava quando terminava o estudo passado, nós sabemos que existem muitos tipos de depressão. Mas quando se fala a respeito de depressão, se fala de algo muito gigantesco, debaixo do qual se escondem muitas coisas. Depressão, na verdade, é um grande guarda-chuva debaixo do qual muitas síndromes, muitos transtornos, muitas coisas estão. Quando se fala de síndrome do pânico, ou transtorno da bipolaridade, ou transtorno de hiperatividade, ou déficit de atenção, ou várias outras coisas, tudo isso se encontra desse grande guarda-chuva chamado depressão. E toda alteração que aconteça, seja de fome, de apetite, alteração do sono, alteração da percepção da realidade, como acontece no caso do pânico, ou na depressão pós-parto, não é? E outras alterações que aconteçam, todas elas são chamadas, grosso modo, de depressão. E esse grande guarda-chuva, chamado de depressão, esconde debaixo de si muitas alterações. Mas quais são os fundos que estão por trás de si? Nós encontramos na Bíblia, aparentemente, três, que são os três que nós encontramos também, via de regra, por parte daqueles pesquisadores que hoje são cristãos também. Quem não é cristão, via de regra, não concorda com um ou outro desses três que eu vou dizer para vocês, especialmente o primeiro, que é o ponto de vista espiritual no sentido dos espíritos mesmo. Quando nós encontramos o caso de Saul na Bíblia, nós sabemos que quando um espírito demoníaco foi colocado sobre ele para atormentá-lo, a Bíblia diz que enquanto esse espírito demoníaco o atormentava, o espírito dele se entristecia, se enraivecia, se perturbava e ao mesmo tempo era acalmado, apaziguado quando Davi tocava uma harpa. Ele ficava calmo, ficava tranquilo e em paz. Mas enquanto Davi não tocava aquela harpa, ele ficava atormentado, perturbado, inquieto, ansioso, angustiado. Então há uma ação espiritual, uma opressão espiritual agindo numa situação em que trata a depressão, em que ocorre a depressão. Isso significa que toda depressão é de fundo demoníaca? É lógico que não. Toda generalização é insensata. Toda generalização é errada. Por outro lado, nós encontramos também na Bíblia alguns casos em que pecados estão claramente relacionados à depressão. Por exemplo, Davi, em alguns dos seus salmos, correlaciona pecados escondidos a sintomas de depressão. Por exemplo, quando ele diz, enquanto calei os meus pecados, note, os meus ossos ardiam, meus ossos doíam, a minha pele ardia em febre, não é? Eu via nadar o meu leito em lágrimas, enquanto calei os meus pecados. E assim por diante. Ou seja, aparentemente há uma associação entre o calar o pecado, o guardar o pecado no coração e alguns sintomas que estão relacionados a uma alteração. A gente tem outros casos na Bíblia também em que pecados estão relacionados à alteração na vida daquela pessoa, no comportamento daquela pessoa, nas atitudes daquela pessoa. Mas há alguns casos em que nenhum pecado está relacionado e alterações acontecem, como é o caso de Elias, que é um caso que eu vou tratar amanhã de manhã, onde aparentemente nenhum pecado acontece. E nesses casos, então, onde aparentemente não há demônio e aparentemente não há pecado, o que está por detrás? O que a Bíblia diz? A Bíblia não fala nada sobre isso, porque a Bíblia não é um livro científico, a Bíblia não é um manual de psicologia, a Bíblia não é um manual de medicina, a Bíblia não é um livro de ciência, a Bíblia não é um livro de biologia. Logo, nós não vamos encontrar respostas para as quais a Bíblia não se propõe responder. A Bíblia fala sobre a nossa salvação, a Bíblia se propõe a falar sobre a criação perfeita, sobre a queda, a redenção gloriosa e a consumação final, a glorificação dos nossos corpos. O que foge disso, a Bíblia não traz respostas. A Bíblia não nos explica como fazer uma cirurgia de catarata ou como colocar uma ponte safena.
A Bíblia não nos ensina como trocar o pneu do carro quando ele furar na estrada, porque esse não é o foco dela. Para aquilo em que ela foca, ela é perfeita, mas para outras coisas não. Logo, quando o que passa uma pessoa e que está relacionado com outra coisa que não seja pecados ou outras coisas espirituais, a Bíblia não vai tratar. Mas nós encontramos pessoas passando por situações que aparentemente são depressão e em que pecados não estão envolvidos. E um desses casos, repito, é o de Elias. Existem outros. No meu livro, eu trato de pelo menos mais 2, em que aparentemente não há pecados envolvidos e a pessoa passa claramente por alterações, que diante de qualquer psiquiatra, qualquer psicólogo hoje em dia, seria claramente, imediatamente diagnosticado em depressão. Imediatamente. Mas, pois bem, e esse outro caso então? Seria fonte ou fruto do quê? Hoje em dia, sabe-se claramente que por conta de alterações hormonais que você e eu possamos ter, ou alterações vitamínicas, ou outras alterações neuroquímicas cerebrais, nós podemos vir a passar por essas alterações também no nosso corpo, no nosso comportamento. Alterações na nossa percepção da realidade. Alterações no nosso sono. Alterações no nosso apetite. Alterações no nosso ânimo e outras alterações. Não é que o cara começa a comer demais, né? Se o cara sempre comeu demais, não é que agora ele está com depressão. Meu marido está em depressão há 30 anos porque ele sempre comeu demais. Não, ele é assim mesmo. Se de repente ele sempre comeu demais e agora ele não come mais. E quando ele come, ele vomita. Então alguma coisa está diferente. Há uma alteração. Sempre dormiu, não dorme. Nunca dormiu. Agora ele só vive dormindo. Ele não consegue mais não fazer outra coisa além de dormir. Não consegue mais ter força. Não consegue mais... parece que a percepção do mundo é diferente. A percepção das pessoas é diferente, há alguma alteração que precisa ser investigada. E hoje existem formas de perceber essa alteração. E essa alteração pode ter causas das mais diversas possíveis. Existem exames para perceber isso? Sim, existem exames. Aparentemente, você e eu veremos isso como se fosse apenas um pecado, porque muitas vezes é um comportamento que mudou. Você vai olhar para um adolescente, onde alterações hormonais acontecem com frequência, e você vai achar que é apenas um mau comportamento. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque pode ser uma alteração hormonal que esteja levando aquilo. O que vai dizer se é ou não? Pode ser que seja um exame físico, um exame clínico. Por exemplo, um exame de sangue. Um exame de sangue pode apontar se há alteração hormonal. O exame de sangue aponta questões hormonais. Ou outros exames que pontem alterações hormonais, alterações de vitamina, alterações exames relacionados ao cérebro, alguma tomografia. Se há um tumor no cérebro desse menino ou dessa menina, ou desse senhor, dessa senhora, se há um tumor no cérebro, é possível que esse tumor no cérebro gere alterações de comportamento dessa pessoa. A pessoa não vai falar, não vai pensar, não vai agir mais se um tumor está atrapalhando as sinapses e as trocas de informação no cérebro daquela pessoa. Essa pessoa vai agir de forma diferente e você vai julgá-la. Você vai tratá-la de forma rude, você vai julgá-la como pecaminosa, mas talvez o que ela esteja precisando é de tratamento e não de julgamento. Um exame de urina para análise das funções renais, ou algum exame para ver as funções hepáticas, ou algum exame para ver funções do coração, um eletrocardiograma, um eletroencefalograma, exames, um simples exame de sangue, um exame de urina, para detectar alguma alteração que possa estar causando essas alterações, que lá no final alterarão o comportamento da pessoa. E alteram? Sim, alteram. Um exemplo talvez clássico que eu gosto de usar, que talvez esteja sempre diante de nós, é a depressão pós-parto. Todos já ouviram falar da depressão pós-parto, né? Que é aquela depressão que as mulheres têm quando elas têm, e é cerca de... Há um número específico, cerca de 30% das mulheres, isso é mais antigamente. Hoje em dia, raramente uma mulher chega a isso num país mais
civilizado, digamos assim, porque os médicos já se preparam antes do parto e já analisam antes do parto e já estão preparados para controlar isso. Dificilmente isso acontece hoje em dia. Pode ser que aconteça, mas já está tudo preparado para reposição hormonal e tudo mais. Porque o que ocorre com a mulher com depressão pós-parto? Ou pós-natal, é que durante o momento do nascimento da criança e toda aquela alteração hormonal e todas aquelas explosões, tudo no corpo, né, alterações, fluxo sanguíneo, todas as coisas, as mudanças que estão acontecendo no corpo da mãe e do bebê, mas pensando na mãe, nas alterações do corpo da mãe naquele momento que a criança nasce, uma das coisas é a questão hormonal. E se houver um desregulamento na questão hormonal, pode acontecer que essa alteração hormonal, seja de que ordem for, cause uma alteração tão grave que ela perca a noção da realidade. E ocorra a alteração da percepção da realidade. E essa alteração seja tão grave, a ponto de ela não ter noção de quem seja ou o que seja aquela criança. A ponto dela ser capaz de fazer o que com aquela criança? Matar aquela criança. Você sabe o que a legislação do nosso país fala de uma mãe nesse estado que se ela mata essa criança? Ela vai presa? Não vai. Porque ela está fora de si. Ela não tem consciência do que ela está fazendo. Ela está num surto. Ela está fora de si. Ela está num pico de alucinação, num surto psicótico, que ela é capaz de tirar a própria vida ou a vida daquela criança, porque ela está doente. Ela está enferma. Ela está fora de si. Ela está em depressão. Ela está doente. Ela está triste. Não, ela não está triste, gente. Depressão e tristeza. Você está entendendo a diferença? Ela não está triste, ela está doente. Ela está vivendo a alteração pós-natal ou depressão pós-parto. E essa alteração pós-natal, alteração pós-parto, pode tirar a percepção dela da realidade. Momento no qual é possível que ela mate aquele ser que saiu dela. Em que naquele momento faz com que ela ache que aquilo é um ser estranho. E quando os médicos futuramente repõem o hormônio ou equilibram aquilo no corpo dela, e ela volte ao normal, à sanidade mental, aí é capaz ela tirar a própria vida de tristeza pelo que ela foi capaz de fazer. Pois bem, pense num homem que está em depressão por uma alteração vitamínica, ou que está em depressão por uma alteração outra neuroquímica cerebral, ou por uma outra alteração, ou por fruto de um pecado no coração. Porque pecado também leva à depressão, à doença. Eu vou falar mais disso amanhã. Pense nesses casos. Se a pessoa chega ao estado da depressão, essa pessoa precisa de um médico. Porque toda pessoa em depressão, se não tratada, ela pode chegar a surtos de alucinação nos estágios mais avançados da depressão. Tais como uma mãe, nesta depressão pós-parto, chega num estado de alucinação tal a ponto de matar o seu filho, sem perceber o que está fazendo. É por isso que muitos homens e mulheres, inclusive pastores e cristãos, tiram a própria vida, segundo os pesquisadores, sem perceberem o que estão fazendo. Guarde isso. A grande maioria, mais de 90% das pessoas que se matam em decorrência da depressão não sabem o que estão fazendo. Quando você julga uma pessoa que se matou em decorrência da depressão, aquela pessoa o fez em um surto. Se ela o fez em depressão. É diferente da pessoa que perdeu o emprego e tinha contas para pagar e se matou. É diferente da pessoa que estava traindo a esposa e aí a esposa descobriu, ela foi lá e se matou. É diferente da outra pessoa que por qualquer outra razão pegou e se matou, conscientemente. Uma pessoa em depressão que não se trata, em um momento de surto, de pico de alucinação, ela pode não só tirar a própria vida, mas tirar a vida de outra pessoa. Por isso é grave. Por isso precisa ser estudado. Pensamentos de morte são normais a pessoas que passam por alucinação. E as causas da depressão,
eu quero lançar aqui como introdução ao texto que nós vamos estudar agora, elas podem ser tanto espirituais, no sentido de opressão espiritual, podem ser tanto pecaminosas, como eu acabei de expor aqui diante de vocês, e vai ser a fonte do meu primeiro estudo amanhã, como também podem ser nada. Nada no sentido de nada espiritual. Podem ser simplesmente uma enfermidade física. Pode ser simplesmente uma questão patológica, fisiológica. Uma questão, como os estudiosos dizem, uma questão endógena. Uma questão que nasce dentro da pessoa. E que não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com o espiritual. É simplesmente como se fosse um câncer que nasceu na pessoa. É como se fosse uma hepatite, é como se fosse... É consequência natural de que qualquer pessoa pode ter. Vocês estão me entendendo? Qualquer pessoa pode ter depressão. Qualquer cristão pode ter depressão, porque qualquer pessoa está vivendo nesse mundo debaixo da queda, onde todos estamos sujeitos a tudo isso. Ok? Tendo dito isso, vamos olhar o caso de Moisés em Números 11? Quando nós olhamos para a vida de Moisés, em Números 11, nós encontramos um homem que aqui já está para além dos seus 90 anos de idade, provavelmente. Consegue imaginar um homem com mais de 90 anos? Nós temos algum senhor ou alguma senhora aqui com mais de 90 anos de idade? Levante sua mão. Alguém com mais de 90 anos de idade? Alguém com 89 anos de idade? Alguém com 88 anos de idade? 88 anos de idade. Nós temos o nosso Moisés aqui. Pode ficar de pé, Moisés? Nós temos o nosso Moisés. Uma salva de palmas para o nosso Moisés. Muito bom. Pode sentar, meu irmão. O mais perto de Moisés aqui é o nome... Como é que é o nome do irmão mesmo? Cláudio. Eu conversei com ele um pouquinho lá fora. Pois bem, a vida de Moisés é dividida em 3 momentos, né? Moisés viveu 40 anos na casa de Faraó, depois que ele nasceu. Ficou seus primeiros 40 anos vivendo como filho da filha de Faraó. No primeiro momento ele foi criado pela mãe dele, mas logo ele já teve que voltar para o palácio de volta, né? E foi criado ali como um príncipe no Egito. Quando ele estava beirando os 40 anos de idade, eu e o Judy Clay temos beirando os 40 anos de idade, né? Eu sou mais novo que o Judy Clay. Desculpa, mas o Judy Clay está com 42? 38? Sério? Então eu tô com 40, eu sou mais velho que o Judy Clay. Então, mas já tá quase lá. Então, quando você olha para o... Ele é o príncipe do Egito, né? Eu já sou o fujão. Ele é o Moisés que matou o egípcio para defender o judeu. Quando Moisés foi lá e viu um egípcio batendo no escravo judeu, o Judy Clay, o Moisés foi lá e matou o egípcio para defender o judeu. E escondeu debaixo da areia. Aí depois, quando ele estava com a minha idade, 40... ele foi lá e viu 2 judeus brigando. E aí ele foi discutir com eles. E aí um dos judeus olhou para ele e falou: você vai fazer comigo o mesmo que você fez com o egípcio? E aí ele disse: opa, descobriram o que eu fiz. E ele sabia que não importasse se ele era filho de isso, daquilo, pelas leis do Egito, ele seria morto. Então ele fugiu. Fugiu do Egito. Ele já tinha passado 40 anos longe da sua mãe. 40 anos longe da sua casa. 40 anos sendo criado longe da sua família. Agora ele foge para viver longe da sua terra, longe dos seus amigos, longe do seu país. E ele fica 40 anos longe. A Bíblia diz que ele passa outros 40 anos longe da sua terra. E aí, quando ele tinha 80 anos de idade, ele estava indo atrás de umas ovelhinhas lá perto do Monte Sinai. E aí ele vê uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia, e uma voz e um anjo fala com ele, e Deus fala por meio daquela sarça ardente para que ele voltasse para o Egito, 40 anos depois, com 80 anos de idade. Ele já era casado, já tinha filhos, o Gerson era o primogênito, não é? Um homem com 80 anos de idade está pensando em trabalhar, está pensando em... Um homem com 80 anos de idade está pensando no quê? Descansar. Ir para o céu? Não sei. Um homem com 80 anos de idade, ele não está pensando em muitas coisas. Ele está com 80 anos de idade. É diferente de um homem com 40 anos de idade. Bem, Moisés estava com 80 anos de idade, estava cuidando das suas ovelhas. Já tinha os seus filhos, provavelmente já tinha os seus netos. E aí o Senhor aparece diante dele e Deus começa o chamado de Moisés quando Moisés tinha 80 anos. Não é impressionante isso? Você vai voltar para o Egito, você vai tirar meu povo do Egito com 80 anos.
Ele vai para o Egito e começa o ministério de Moisés. Ele vive tudo que vive no Egito, com 80, 81, tal. Ele começa a atravessar o Mar Vermelho, sobe no Sinai, vê o Sinai, sobe no Sinai, o povo vê o Sinai tremendo, recebe os 10 mandamentos, vê o maná caindo do céu, vê o chão se abrir, comendo um monte de gente, vê a coluna de fogo, vê a nuvem. Ele vê a água saindo Ele e o povo inteiro. Ele e o povo inteiro vê os milagres o tempo todo acontecendo. Era milagre atrás de milagre, sinal atrás de sinal. Já desde o Egito, quando por meio das 10 pragas, o Senhor mostrou que ele era maior do que aqueles 10 ídolos, grandes 10 ídolos no Egito. Quando o mar se abriu, quando tantas coisas aconteceram para mostrar ao povo quão grande era aquele Deus. O Deus que deu a sua palavra, estava a dar a sua palavra ao povo durante aqueles dias. Que Deus grandioso! Mas quando os dias iam se passando, os anos iam se passando, e note, já era para eles terem chegado em poucas semanas, pouco mais de um mês, do Egito à Judéia, não era mais de um mês de caminhada. Mas os meses foram se passando, os anos foram se passando, e aquelas pessoas que no primeiro momento estavam muito motivadas e felizes, agora começaram a se cansar e começaram a murmurar contra Moisés. E Moisés, que talvez num primeiro momento estava empolgado, ele viu que não chegava na Judéia. Ele não era bobo e nem nada e sabia que eles estavam dando voltas. E desce na Península Arábica, e sobe na Península Arábica, e fica dando aquele giro. E gira, e gira, e gira, e não sai dali. E para, porque o Shekinah, a glória do Senhor, parou, tem que parar. Monta acampamento, sobe acampamento, avança. E vem a ira de Deus, aí depois levanta, e vai, para, e avança. E o tempo todo, e não chega em lugar nenhum. No coração de Moisés, talvez a expectativa, quando é que nós chegaremos lá? Já era para termos chegado lá. No coração do líder, a frustração por ainda não ter chegado no lugar para o qual Deus o chamou para levar aquele povo. Porque havia no coração do líder uma grande expectativa. Eu vou levar esse povo, eu vou colocá-lo naquela terra. No coração do povo havia uma grande expectativa. Nós chegaremos naquela terra, nós comeremos naquela terra que mana leite e mel. Mas não chega nunca. Pelo contrário. E o povo começa a sentir saudade. E o povo começa a reclamar. E o povo começa a murmurar. Se você lê o livro de Números se resume nisso. Marchando e murmurando. Marchando e murmurando. O livro de Números conta os 40 anos do povo no deserto. Porque se os primeiros 40 anos de Moisés foi criado longe da sua família lá na casa do faraó, e os outros 40 anos de Moisés foi longe da sua terra, os últimos 40 anos de Moisés foi longe de tudo, negando a si mesmo. Porque ao invés de viver os últimos 40 anos, porque quanto tempo que durou a peregrinação no Egito? 40 anos. Moisés começou com 80, 81 e ele terminou com 120. A vida de Moisés é dividida em 40, 40 e 40. Os últimos 40 anos de Moisés foi atravessando o deserto. Foi um deserto. Não longe da sua família, não longe da sua terra, mas longe de si mesmo, negando a tudo e a todos para fazer a vontade de Deus e levar o povo naquela missão. E ter que aprender que estar na missão do Senhor significa, muitas vezes, morrer para si mesmo e aprender a ser dirigido pelo próprio Deus. Veja principalmente nesse trecho de Números 11. Aí ele já está talvez com seus 85, 90. O povo, verso 1, se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. Taberá significa incêndio. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Porém, também, os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer?
Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvé, da cebola, do alho. Mas agora nossa alma está seca, não vemos nada, não sei se maná. Você já pensou um negócio desse? Você conhece gente? Olha o que o final do verso 4 fala. Também os filhos de Israel começaram a chorar. Chorar? Quem nos dará carne? Você já conheceu alguém que chora porque está com vontade de comer carne? Não precisa levantar a mão, não. Mas o que a gente faz quando alguém começa a chorar porque está com vontade de comer carne? Não precisa falar também, não, o que você faz. Mas o que dá vontade de fazer quando o cidadão começa a ter vontade de comer carne é uma coisa, mas quando a pessoa começa a chorar porque está com vontade de comer carne? Fala a verdade. Agora imagina que você é o líder de um povo, e esse povo, o pai daquela família chega para você chorando, falando, olha, a minha família está querendo comer carne. Imagina, pastorzão, a minha família quer carne. Aí chega o outro e fala, minha família também quer carne. Aí chega a minha família também quer carne. Eu também quero carne. E eu também tô com saudade da cebola. E eu quero pepino. E eu quero alho. E eu quero melão. Já pensou um negócio desse? E chorando por causa de comida? Não é porque não tinha comida. Você pensa que esse povo estava passando fome? Deus estava deixando esse povo passar fome? Deus estava dando comida de graça do céu. Chegava na sexta-feira, eles recolhiam o dobro e não apodrecia. Se fizessem o mesmo durante a semana, apodrecia. Eles viam um milagre toda sexta-feira. Eles deveriam se encantar com aquilo. O texto do Antigo Testamento diz que eles eram criativos para fazer coisas diferentes com aquilo. O verso 8 diz, o maná era, verso 7, como semente de coentro, e a sua aparência era semelhante à do bidélio. E o povo ia por toda parte e o colhiam, e eles o moíam em moinhos e o socavam em pilões, depois o cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como de bolos amassados com azeites, quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre estes também caía o maná. Ou seja, Deus não deixou de prover, mas este era um tempo. Deus não daria maná para eles o tempo todo. Deus deu o maná durante o período da travessia do deserto. Deus prometeu que os conduziria para uma terra que mana leite e mel, onde há leite, há vaca, onde há vaca, há carne. Onde há carne, há terra, onde há terra tem tudo o que você quiser. Mas enquanto não chegar lá, meu filho, tenha paciência que eu vou dar um maná para vocês. E pode ser que dure um mês até você chegar lá, comendo o maná. Você aguenta um mês comendo o que eu te dou? Não, não aguento. Então você vai ficar 2 meses. 2 meses você aguenta? Não aguenta. Então você vai ficar 3. 3 meses você aprende? Não, não aprende. Então você vai ficar 6. Quanto tempo leva para você aprender a ser grato pelo que você tem? Se levar 40, você vai ficar 40 anos aprendendo a ser grato. Se não for o suficiente, você vai morrer e você vai morrer no deserto. O que vocês acham disso? Meus irmãos, o que Moisés vivenciou foi extremamente desgastante para qualquer ser humano. Eu não quero focar no povo, eu quero focar em Moisés aqui. Coloque-se no lugar dele como um homem. Coloque-se no lugar dele como um líder. Coloque-se no lugar dele como um pai. Coloque-se no lugar dele como alguém que era responsável. Você que é mãe, você que é vó, você que é responsável por alguém. Coloque-se no lugar de alguém que ouve reclamações. Ouve. E no seu próprio coração, você também tem anseios, você também tem desejos que talvez não se cumpriram. Então, logo, há uma ou outra frustração no seu coração por algo que não aconteceu. Mas, paciência, não era para acontecer. O Senhor te chamou para levar daqui a ali. Moisés entrou na Terra Prometida? Não, porque não era para ele entrar, era para ele levar até lá. Meus irmãos, Deus tem um plano para cada um de nós. O fato é que no verso 10 diz que quando tudo isso aconteceu, diz, então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. Eu quero que você tente imaginar isso. Porque cerca de
O texto diz que eram 2 milhões de homens. 2 milhões de homens. Você imagina que cada um era casado. Você imagina que eles tinham filhos. Você imagina? Era muita gente. Sentado, chorando, à porta da tenda. Moisés ficou muito... O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Então Moisés faz uma oração ao Senhor. Que é uma oração maravilhosa. Vamos ler a oração de Moisés. Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo, será que fui eu quem concebeu todo esse povo? Será que fui eu quem deu a luz para que me digas que o leve no colo como a babá leva a criança que mama, até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo esse povo, pois chora diante de mim dizendo, dê-nos carne para comer? Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois é pesado demais para mim. Se me trata assim, me mata de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Em nome de Jesus, amém. Só não tenho em nome de Jesus, amém, mas o resto está tudo aí. Essa foi a oração de Moisés. Ou seja, uma oração bonita, uma oração piedosa, uma oração sincera. Foi uma lamentação. E a Bíblia está cheia de lamentações. Assim como a Bíblia está cheia de murmurações. Deus odeia murmurações, mas Deus ama lamentações. Dos 150 salmos, mais de 80 são lamentações. Mais de 50% dos salmos são lamentações. O nosso Senhor Jesus Cristo sobre a cruz orou uma lamentação. Salmo 22:1. Deus meu, por que me desamparastes? As lamentações são belas aos ouvidos de Deus. Existe um livro na Bíblia que é só de lamentações. Você lembra qual? É só lamentação. Logo, não é errado lamentar, porque é uma reclamação que você faz para quem? Para Deus. O que o povo estava fazendo? Estava reclamando para quem? Para Moisés. Quando você vai para o Senhor, e é isso que faz da lamentação algo diferente, é quando você diz, Deus meu, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. É o que Asaf faz no Salmo 73, ele diz, enquanto eu olhei a prosperidade dos ímpios, enquanto eu olhei o que eles faziam no escondido e à luz do dia, enquanto eu olhei como eles blasfemavam e engordavam e a sua gordura reluzia, enquanto eu olhava e via as suas blasfemas contra o Senhor, eu me arrependi de ter mantido puros os meus lábios. Asaf dizendo isso. Eu fui um tolo de ter mantido puros os meus lábios. Os ímpios que estavam certos, quando eu vi a prosperidade dos ímpios e o sofrimento dos justos. Você já pensou que nem Asaf? Eu olho para as pessoas do mundo, todas bem, felizes, eu olho para mim e para os crentes, tudo passando fome, passando mal, desesperadas. Foi isso que Asaf fez. Aí ele diz, até que eu entrei na presença do Senhor e atentei para o fim deles. Quando nós entramos na presença do Senhor e reconhecemos que pertencemos ao Senhor, até que a gente pare de reclamar e a gente leva as nossas reclamações, a gente leva os nossos lamentos, leva os nossos murmúrios, leva os nossos sofrimentos a Deus, de Deus vem uma paz que excede todo o entendimento. Mas enquanto a gente está murmurando um para o outro, não vai vir paz em lugar nenhum. Vai vir uma falsa paz, que é aquela falsa paz que o mundo oferece. É aquela falsa paz do grito no chuveiro. É aquela falsa paz do soco no travesseiro. É aquela falsa paz da fofoca pro amigo. Aquela falsa paz da fofoca pra amiga. Que você fala, ai, desabafei agora. Falei tudo que tinha que falar. Parece que tirei um peso de cima de mim. Falsa paz você não tirou, não. Você só fofocou. Você só falou tudo que você tinha que falar. Mas você falou pra pessoa errada. Você não tirou. Esse peso vai continuar em você. Você deveria ter desabafado diante de Deus, porque Deus ia te colocar no coração como você deveria resolver aquela situação, e não era fofocando da pessoa falando para outra. Moisés poderia ter reclamado do povo por mão dele. Moisés poderia ter reclamado do povo por Gerson. Moisés poderia ter reclamado do povo para qualquer um. Mas o que Moisés fez? Ele foi falar com Deus.
Ele foi dizer, Deus, me mata de uma vez, fui eu que dei a luz para esse povo. Eu sou como a ama que pega o povo no colo e dá de leite para mamar. Onde é que eu vou achar carne para esse povo todo comer? Onde que eu vou achar? Senhor, se o Senhor não trouxer carne para esse povo todo, me mata de uma vez, porque eu não quero ver minha vergonha. Amém. E aí o que acontece diante dessa lamentação? Deus responde na hora. Os versos seguintes, no verso 16, diz que o Senhor disse a Moisés, reúne 70 homens para mim. E aí até o verso... Bom, vamos ler o texto. Reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro para que estejam ali com você. Então descerei, ali falarei com você, tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles, e eles ajudarão você a levar a carga do povo para que você não tenha de levá-la sozinha. Primeira coisa que Deus fez foi estabelecer uma espécie de presbitério, ou de colegiado pastoral, ou de auxílio a Moisés, para que ele supervisionasse espiritualmente aquele povo com outros ao lado deles. Segunda coisa que Deus faz, verso 18 é, diga ao povo, santifiquem-se para amanhã e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? A vida no Egito era melhor. Por isso, o Senhor lhes dará carne, e vocês poderão comer. Não comerão um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro até que saia pelo nariz. Até que fiquem com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês. E choraram diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Com Deus a gente não brinca. Vocês vão comer tanta carne que vai sair carne do nariz de vocês. Tanta carne que vocês vão comer. E aí Moisés fala, Senhor, quando é que o Senhor vai achar carne para tanta gente? A gente está no deserto, Senhor. São milhões de pessoas. Da onde vai vir a vaca? Da onde vai vir o cordeiro? Da onde vai vir a codorniz, que era uma ave que o povo comia muito, que no mar Mediterrâneo, ali no Egito? Da onde vai vir? Veja, Moisés no 21. Esse povo no meio do qual estou é 600 mil homens em pé. E tu dizes, eu lhes darei carne e eles a comerão durante o mês inteiro? Note, 600 mil homens em pé. Isso que significa que são 600 mil homens preparados para a batalha. 600 mil homens em pé não significa 600 mil garotinhos, nem 600 mil idosos. Bem idosos, bem idosos. Significa 600 mil homens preparados para a batalha. Se esses 600 mil homens preparados para a batalha, cada um deles tivesse uma esposa, já dá 1.200.000, correto? Se cada um deles tivesse 2 filhos, como se fosse como uma família moderna, só tem 2 filhos, tal, controle natal, a vida é difícil, não dá para ter mais do que 2, né? Então já é 1.200.000 mais vezes 2, 1.200.000 vezes 2, dá quanto? 2.400. Agora, se cada um ali tivesse uns 10, você imagina a quantidade de milhões de gente que teria naquele lugar? Era muita gente, pessoal, chorando. Era por isso que Moisés estava perguntando para Deus de onde que Deus ia trazer tanta carne. Verso 22, quantos rebanhos de ovelha e de gado teríamos de matar para que tivesse o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Porém o Senhor respondeu a Moisés, será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Ou seja, Moisés, então o Senhor respondeu para ele o seguinte, Moisés, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vai e faz o que eu estou falando. Será que eu deixei de ser poderoso? Eu estou falando que eu vou mandar carne, não estou falando que eu vou mandar carne? Então vai e manda o povo se reunir. E aí Moisés foi e contou tudo, fez tudo o que fez. Aí pula lá para o verso 31 comigo. Porque depois de algumas coisas que aconteceram, lá no verso 31, nós lemos que o Senhor soprou um vento. E foi assim que o Senhor fez o que ele tinha de fazer. E trouxe as codornizes do mar. A codorniz é uma espécie de ave com uma carne muito saborosa. E as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de 1 dia de caminhada e a uma altura de quase 1 metro sobre a terra. Presta atenção nesse final. Uma extensão de cerca de 1 dia de caminhada, isso dá quase 40 quilômetros, e uma altura de 1 metro, que é cerca de 2 côvados, que é quase 80 centímetros, quase 1 metro. Todo aquele dia e toda aquela noite, também no dia seguinte, o povo se levantou e recolheu as codornizes. O que menos recolheu teve 10 montões e as estenderam para si ao redor do arraial. Agora você vai ter que olhar para mim. Presta atenção. Imagina, a gente fez mais ou menos a conta aqui, chutando por baixo
Se é um casal com 2 filhos, tinha mais ou menos 2,5 milhões de pessoas, certo? Você consegue imaginar 2,5 milhões de pessoas no deserto junto, assim? Todo mundo junto. Agora você imagina, você está imaginando, você não está olhando para mim, você está imaginando na sua mente criativa, você está imaginando 2,5 milhões de pessoas. O que a gente acabou de ler aqui no 31 e 32 diz que o povo juntou e fez um anel com essas carnes. Tinha 40 quilômetros, um dia de caminhada, dá mais ou menos 40 quilômetros, certo? Já andou um dia de caminhada, 24 horas de caminhada? Dá mais ou menos 40 quilômetros. 40 quilômetros daqui até onde? Daqui em Grumari? 40 quilômetros. Você imagina, 40 quilômetros para lá, com 1 metro de altura, carne, 40 quilômetros de carne. Só que 40 quilômetros fazendo assim, ó. É um anel. E esse anel não é um anel pequeno. São 2,5 milhões de pessoas fazendo assim, ó. 40 quilômetros, 40 quilômetros, 40 quilômetros. Fechando o anel. Vocês não vão comer um dia, nem 2 dias, nem 5, nem uma semana, nem 2. É um mês. Até sair carne pelo nariz, pela orelha. Vai. Não é carne que vocês querem, é carne que vocês vão ter. Aí no verso 33 fala que enquanto a carne ainda estava entre os dentes, antes que fosse mastigada, Deus não deu nem um gostinho. A ira do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com uma terrível praga. Por isso aquele lugar foi chamado de Kibrot Hataavá, porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Kibrot Hataavá, o povo partiu para Hazerote e ali ficou. Foi assim que resolveu a oração de Moisés. Moisés, você está cansado desse povo? Você orou? Tá bom. Olha como a oração do líder de Deus é poderosa. Eu olhei para o Judicleia, que Deus é bom demais, né? Olha só como a oração do líder é poderosa. Senhor, ou o Senhor me mata ou o Senhor resolve. Normalmente eu olho para os líderes e eu falo assim, é simples. Às vezes a gente está numa igreja e a gente fala, Senhor, eu não sei o que fazer. Tá difícil para mim, Senhor Deus. Ou o Senhor abençoa essa família ou o Senhor me leva. Normalmente o Senhor abençoa a família. Normalmente o Senhor promove a família. Normalmente o Senhor dá o melhor para aquela família. E o melhor, muitas vezes, é o melhor para aquela família. Brincadeiras à parte, Deus, não sei se Deus deu o melhor para esse povo aqui não, porque esse povo aqui foi para o inferno. Porque esse povo aqui estava se queixando, não da obra. Estava se queixando não de Moisés. Estava se queixando não de outra coisa. Eles estavam se queixando de Deus. É diferente de hoje em dia. Mas nós, enquanto homens e mulheres de Deus, quando as pressões estão vindo sobre nós e nós estamos frustrados da vida, não adianta reclamarmos da vida, não adianta reclamarmos da família, não adianta reclamarmos daquilo que nos frustra. Nós temos de ir a Deus, que é aquele que é poderoso para resolver o nosso problema, para tirar o problema de sobre nós, para abrir um caminho onde não parece haver um. Deus abriu um caminho onde não havia nenhum. Deus fez o impossível para Moisés. Na própria cabeça de Moisés, trazer carne para aquele povo seria impossível, mas Deus trouxe e o povo nem pôde comer. O que aconteceu com aquela carne, eu não sei, mas eu acho que sobrou para o povo que não reclamou. O povo que estava de boa, o povo que não estava reclamando, deve ter comido e deve ter ficado, acho que, sei lá, às vezes nem comeu, deve ter ficado com medo, né? Deve ter apodrecido tudo. Então é melhor a gente ficar com esse maná mesmo, dar graças a Deus pelo maná, que essa carne deve estar amaldiçoada. O que a gente aprende com essa história? Nós aprendemos que em tudo nós devemos dar graças, devemos ser contentes, e que aquilo que nos frustra ao longo da nossa caminhada não deve ser o foco, não deve ser aquilo que prende a nossa atenção. Não se prenda naquilo que te frustra. Não se prenda naquilo que está doendo. Não se prenda naquilo que te entristece. Não se prenda naquilo que aconteceu e te fez mal.
Não se prenda. Porque Deus, ele abre um caminho. Deus, ele traz de volta. Deus, ele prepara algo novo. O que nós aprendemos é que esse povo estava preso a algo que Deus queria tirar deles. O Egito, a escravidão, a maldição, o pecado. Eles estavam reclamando de Deus, enquanto Deus queria dar-lhes o melhor. E quando nós olhamos para Moisés, nós vemos muito bem um homem que poderia dizer: Deus, eu já estou cansado. Eu lá tenho idade para ficar vendo esse povo chorando, falando que quer carne. Senhor, dá um tempo. Está aqui o Josué, está aqui o Caleb. Eles são novos, eles aguentam. Senhor, deixa eu voltar para a terra do meu sogro, cuidar das minhas ovelhas. Eu tenho mal o que fazer do que ficar vendo esses marmanjos chorando porque quer comer churrasco. Senhor, eu não tenho mais paciência para ouvir isso, não. Eu não tenho mais idade para ouvir isso, Senhor. Deixa eu morrer tranquilo. Mas não, ele lamenta diante do Senhor, o Senhor mata todo mundo que está reclamando e Moisés continua a sua jornada. Para quê? Tão somente para Moisés, em pouco tempo depois, ver outras pessoas murmurando de novo. Porque o livro de Números se resume a isso, a marchar e murmurar, marchar e murmurar. Até que no final de tudo, apesar de tudo, Deus abençoou o seu povo fielmente, como ele prometeu desde o início que iria fazer. Não por causa do povo, mas apesar do povo. E assim é comigo e com você também. Nós sofreríamos muito menos se nos contentássemos mais durante o sofrimento. Muitas vezes sofremos pelo nosso descontentamento e ingratidão. Porque nos prendemos ao que perdemos, ao invés de nos apegarmos à esperança do que nos foi prometido e do que nos será dado, pelas mãos daquele que é o Senhor da providência. Ele tem tudo nas mãos. Ele pode prover todas as coisas. O que cabe a nós é esperar que Ele vai nos dar. E Ele é poderoso para abrir um caminho onde parece não haver nenhum. Moisés não chegou a pecar. Mas Moisés poderia ter pecado. Moisés não chegou a entrar em depressão, mas ele beirou a depressão. Moisés, ele não caiu em depressão, mas Moisés, ele chegou no precipício Duma. No momento em que a oposição levou ele à frustração, e a frustração quase o derrubou. Se ele não tivesse ido até o Senhor, ele teria caído. Se ele não tivesse ido até o Senhor, ele teria se frustrado. Ele teria se auto-lamentado. Ele teria se auto-condenado. Eu sou um fraco. Eu não sou capaz de nada. Eu não consigo nada. Será que Deus está comigo? Será que realmente eu sou chamado? Será que isso? Será que aquilo? Começaria a julgar pessoas. Começaria a questionar a Deus. Porque ele não foi até o Senhor. Assim também nós, em nosso tempo, precisamos lembrar que nós precisamos do Senhor para nos auxiliar. Mas eu encerro dizendo que, assim como Moisés, assim como tantos outros, nós podemos ser fortes para enfrentar, como nós também podemos ser fracos e cairmos. E se cairmos, nós entramos numa depressão. E se entramos numa depressão, nós entramos numa doença. Porque o pecado pode nos levar à depressão. E a depressão, ela já é uma alteração. Aquilo que na medicina eles chamam de enfermidade psicossomática, que é quando algo emocional ou espiritual ou algo imaterial altera a nossa parte material, altera o nosso corpo. Sabe quando você vai para o médico e você está com alergia ou está com dores, e você vai lá, o médico fala que você não tem nada. Faz exame, você não tem nada. Fala que isso é psicológico e você tem vontade de dar um abraço psicológico nele. Só de onde vem esse psicológico se eu estou com isso, estou com aquilo? Porque ele fala, é psicológico isso. Você fala, mas não é psicológico, é uma dor na minha cabeça. Mas por que isso? Por causa dessa influência que o psique, a alma, tem no seu soma, no seu corpo. Se o teu espírito, se a tua alma em pecado já afetou o teu corpo, não adianta, meu irmão. Mesmo que você se arrependa do teu pecado, agora você precisa tratar do teu corpo. Se o teu pecado, se você caiu,
e afetou o teu corpo, e você está com problemas físicos, você precisa tratar da tua depressão. Tratar do teu espiritual, com um pastor, com um homem de Deus, ou com algum profissional que possa te ajudar, mas você precisa tratar do teu corpo, você precisa usar das medicinas, você precisa usar daquilo que está à nossa disposição para ajudar a cuidar desse corpo que não te pertence, porque foi comprado pelo Espírito Santo, porque foi comprado pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Mas enquanto você cuida desse corpo, se lembrar que a graça de Deus estendida a você é o que te sustentará até o último dia. Que Deus nos ajude. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque na história de Moisés nós encontramos um pouquinho da nossa história também. Momentos de esperança frustrada, momentos de oposição e fracasso, momentos de esperanças, ó Deus, em que tanto o nosso próprio coração ficou desacreditado, quanto outras pessoas desacreditaram, momentos em que a gente se sentiu pequeno e desanimado, momentos, ó Deus, em que a gente sentiu vontade de reclamar e de desabafar a pessoas erradas, momentos em que a gente sentiu vontade de usar a nossa boca e as nossas palavras na hora errada, no lugar errado, para as pessoas erradas. Perdoa-nos, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Pai, a sempre nos lembrarmos do recurso da lamentação, que tantos homens e mulheres que temeram ao Senhor no passado usaram, ó Deus, e através das quais encontraram a paz que vem do Senhor, a paz que excede todo entendimento e que nos traz a esperança de que tudo ficará bem no final. Senhor, nos ajude a sempre nos lembrarmos de que estamos nas Tuas mãos e de que é das Tuas mãos que vem a esperança, de que vem a alegria no meio do sofrimento, de que vem a paz no meio da tribulação. Se não for o Senhor no barco da nossa vida, onde a gente vai achar a paz? Se não for a Tua voz falando em nossa alma, Pai, como acalmar essa tempestade? Por isso, não deixa que a gente busque qualquer outro caminho, mas que Cristo sempre seja o caminho que a nossa alma procure em todos os momentos de aflição. Nos ajude, Pai. Nós precisamos que o Teu Espírito nos guie. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor.
por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço.